Olá pessoal, nós estamos recebendo aqui na Rádio Santa Cruz, na Estilo FM, o nosso bispo diocesano, Dom José Carlos, e vai falar para nós um pouquinho sobre as suas alegrias, as suas preocupações nesse ano muito especial para a Diocese de Divinópolis, um ano jubilar. O que significa isso, Dom José? Olá, meus amigos. Nossa diocese foi criada no dia 11 de julho de 1958 e instalada no dia 17 de maio de 1959, quando também foi ordenado Dom Cristiano, nosso primeiro bispo. Então estamos, nesse tempo de júbilo, de alegria, de reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez em nós, por nós, da nossa história de fé que construímos com Deus e com os irmãos. Então estamos nesse tempo de alegria. 60 anos, 6 décadas de dedicação à evangelização, de cuidado com a vida, com as pessoas, com as comunidades, de presença efetiva da Igreja Católica, não só nos grandes centros, como temos hoje pelo menos 4 grandes centros, dentre as nossas cidades, mas também nas cidades pequenas, nas comunidades rurais, enfim, uma presença capilar. A Igreja Católica no nosso território diocesano, ela de fato se enfronhou até os limites das periferias geográficas da nossa diocese. Tem capelas por aí nas beiradas da diocese, onde praticamente estamos já no limite com outras dioceses. Então temos motivos para estarmos felizes. Na missa do Crisma, o senhor traçou um perfil da diocese na sua homilia, falando que quando a diocese começou, logo tinha umas 10, 12 cidades, e hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Você poderia repetir aqui para mim um pouquinho daquela fala sua lá, para que as pessoas pudessem entender hoje a realidade atual da Diocese de Divinópolis. Sim, quando a Diocese foi criada lá então em 1958, a bula pontifícia que criava a diocese, desmembrando a nossa diocese de Divinópolis da Arquidiocese de Belo Horizonte e da Diocese de Luz, a bula falava de exatamente 12 cidades e um distrito chamado do Onça, que pertencia a Pequi, hoje a nossa Onça do Pitangui, Então, naquela ocasião, eram então 12 municípios, claro, maiores, tanto é que foram divididos mais tarde. Então, 13 cidades nasceram nesse percurso de 60 anos, Então, aquelas cidades iniciais, como eu dizia lá, bucólicas, familiares, tinha bica d'água, coreto na praça, campo de futebol ainda sem nada, onde as crianças podiam brincar na praça. Essas cidades foram tomando novas configurações, De fato, esses últimos 50 anos foram decisivos, não só para a cultura, mas também para a economia, para a ética, para a moralidade, enfim, foram anos decisivos. Então, as nossas 12 bucólicas cidades do final dos anos 50 se tornaram hoje grandes cidades. Por exemplo, nós temos 4 ou 5 grandes cidades que impactam o nosso trabalho. Divinópolis hoje tem 230 mil habitantes. Em segundo lugar vem Nova Serrana, que há 15, 20 anos atrás ocupava o 4º lugar. Era o cercado, Era o cercado, muito menor ainda lá naquela ocasião, e nem se chamava ainda Nova Serrana, era o cercado, enfim. Mas então, de lá para cá, algumas cidades tomaram proporções quase que gigantescas e fizeram processos de crescimento demográfico bastante desorganizados, processos difíceis, como é o caso de Nova Serrana, Uma cidade hoje que tem muita gente do norte de Minas, muita gente do nordeste do país e uma população local, digamos assim, nativa, bastante diminuída. Eu ouvi outro dia um comentário que eu achei bastante impactante. Hoje, na Nova Serrana, tem em torno dos 20% da sua população atual de gente que nasceu ali, cresceu ali, é dali. 80% de pessoas que vieram de fora e foram se casando também, criando novos laços, enfim. Mas percebam que é uma configuração totalmente nova. E com problemas pastorais, você falava também das alegrias e tristezas do bispo, com problemas pastorais graves. Eu tenho Pará de Minas com quase 100 mil habitantes e 6 paróquias.
Eu tenho Itaúna com quase 100 mil habitantes e 6 paróquias. Eu tenho uma Nova Serrana com mais de 100 mil habitantes com 3 paróquias. Então há um déficit estrutural, há um déficit de clero, não é? Há um déficit, portanto, de presença efetiva da igreja em Nova Serrana. Então, houve sim uma mudança radical, né? O bucólico, o familiar, o simples dos anos 60 já se tornaram hoje sofisticados espaços, grandes espaços, cidades grandes, com problemas de cidades grandes. E nós temos hoje também um novo perfil de padre, que não tinha, nos anos iniciais da diocese, nem em pensamento, demandas urbanas, problemas urbanos, também não tinha celular, não tinha internet. Hoje nós temos um perfil diferenciado de sacerdote para atender essa realidade. Quais são as suas preocupações nessa área? Por exemplo, é preciso formar padres para o nosso tempo. E esse nosso tempo, que é um tempo, como já foi chamado, de tempo líquido, né? Pode parecer assim bastante parcial a resposta, mas talvez, prefiro dizer assim, talvez fosse mais fácil ser padre na década de 60. Primeiro que o padre da década de 60 tinha um foco muito definido. Era aquele que celebrava os sacramentos e se ocupava grandemente disto. O padre girava grandes dimensões das paróquias, que eram enormes, tanto é que foram divididas mais tarde as cidades. Então o padre circulava grandes dimensões de terra para celebrar a missa, para fazer o batizado, para fazer o casamento, para atender um doente. Digamos assim, eram tarefas propriamente ligadas ao seu ministério sagrado. Hoje, o perfil do sacerdote desse tempo é um perfil, digamos assim, mais ousado, mais diversificado, mais eclético. Esse padre hoje ele tem que lidar com um mundo também mais diferenciado, líquido, eclético. O padre hoje ele tem que se ocupar das problemáticas ligadas aos centros, ao urbano, às cidades, mas também, em boa parte de nossas paróquias tem comunidades rurais, ele também tem que pensar um pouco o mundo rural, o mundo agrícola, os produtores rurais, que tem outro ritmo, outros problemas, outras inquietações. Então, o padre hoje ele precisa ser mais versado, no sentido de que não atende mais a uma demanda só. Hoje não estão mais ligadas a nós apenas problemáticas ou exigências do ponto de vista espiritual ou religioso. Se agrega ao redor do padre um punhado de problemas, a ponto de o padre ter que dar palpite ou até ajudar a encontrar soluções também para problemas sociais, também para problemas ligados às questões, por exemplo, das exigências do urbano, a questão da violência, a questão do atendimento às carências que existem, sobretudo nas periferias urbanas. Então, o nosso olhar hoje não é mais um olhar só religioso, sacramental, espiritual. O nosso foco se abre. E se o padre não se ocupa disso, bom, ele pode ser taxado inicialmente de insensível, de gente que só pensa no céu e não quer saber da terra, né? Ou se por acaso há também o outro contraposto, né? Se ele se dedica demais a isso, a ponto de se esquecer um pouquinho daquilo que seriam as obrigações religiosas, é aquele que está mais preocupado com a terra do que com o céu, mais com o mundo do que com a salvação. Então hoje o padre precisa equilibrar bem aquilo que lhe é próprio, e isso não pode ser perdido jamais, o cuidado espiritual da nossa gente, mas também precisa estar atento a outras problemáticas que vão aparecendo e vão se multiplicando, e problemáticas que precisam desta voz, deste personagem que também, em nome de Deus, teria algo a dizer e a fazer diante das situações que enfrentamos hoje. Para a gente terminar, fala um pouquinho sobre a programação das celebrações. Digamos que do ponto de vista diocesano, nós encerramos no último sábado das Dores, né, os nossos eventos diocesanos. Foi uma bela celebração com jovens ali em Mateus Leme, naquele sábado antes do Domingo de Ramos e da Paixão. Agora estamos nas celebrações programadas para
as datas imediatas da nossa celebração. Então, no dia 17 de maio, é uma sexta-feira, é o dia exatamente da instalação da diocese, da ordenação de Dom Cristiano, né? Então, naquele dia, nós teremos uma atividade intensiva lá em Divinópolis, para os padres, para também os leigos, uma celebração bonita à noite. E naquela semana que antecede, começando no dia 10 de maio até o dia 16 de maio, então, a cada dia, uma das nossas foranias vai celebrar na catedral. Vai levar lá, então, claro, representação da sua gente, do seu povo, da sua fé, para podermos celebrar lá na Catedral Diocesana, né, naquela semana que antecede o dia 17, com alegria, expressando também lá naquela igreja-mãe, né, a presença dessas foranias que formam hoje a nossa igreja de Divinópolis. Então, convido você, onde você estiver, na forania da qual a sua paróquia faz parte, para estar conosco lá, do dia 10 ao dia 16, segundo o cronograma das foranias, e no dia 17, então, à noite, sexta-feira à noite, lá na catedral, esperamos a presença de Dom Valmor, que é o nosso arcebispo, vamos celebrar com alegria os 60 anos da nossa diocese de Divinópolis. Sua bênção para a gente. Então, desejo que Deus, que nos acompanha nessa história, seja aquele que também acompanha a sua história pessoal e familiar e nos ajude a avançar na direção de um futuro feliz. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desçam e permaneçam sobre ti, a tua família, a tua comunidade, a graça, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.